Bom dia a todos, feliz domingo de Ramos. Obrigado por nos receber e por manter esta comunhão nestes dias que vivemos. Eu tenho ficado bastante feliz com cada notícia que recebo de mais pessoas entrando neste universo online, a forma que Deus nos deu para vencer esse momento, principalmente aos membros da Felicidade que estão se esforçando e aprendendo a entrar no Facebook ou no YouTube. Receba o meu carinho, a minha gratidão por vocês se esforçarem nesse aprendizado, porque assim nós podemos estar todos juntos. E também por todos aqueles, não só membros da IBP, mas amigos de perto, aqui de São Paulo, amigos de longe, de várias partes do Brasil e amigos espalhados em outros países que têm assistido a nossa transmissão. Para a gente é um motivo de muita alegria poder cooperar e poder te encorajar com a palavra do Evangelho. E nesta manhã, meus irmãos, nós vivemos um dia histórico. Um dia histórico porque a igreja espalhada pela terra celebra em massa o domingo de Ramos de maneira não presencial, não corpórea nos seus templos e nas suas comunidades, mas celebraremos e celebramos o domingo de Ramos virtualmente. Não só isso, um dia histórico, um domingo histórico, porque hoje, ao redor do globo, cristãos também estarão celebrando a Santa Ceia do Senhor. Cada um preparou em sua casa o cálice e o pão e juntos nós seremos visitados pelo Senhor. Então você está nesta manhã fazendo parte da história. Estamos separados da nossa igreja prédio, da igreja física, mas estamos unidos pelo Espírito do Senhor, unidos pelas palavras do Evangelho, unidos pelo Deus que conosco está desde o seu nascimento, Emanuel, Deus presente. E nessa manhã eu quero que você então, preparando já o nosso coração para a ceia, que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 11, deixe aberto, porque nós iremos ler juntos, e à medida que eu estiver lendo o texto, e você também, nós vamos passar algumas imagens para ajudar a você a visualizar este momento lindo que foi a entrada triunfal de Jesus. Então deixa aberto a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e vamos uma vez mais orar, pedindo que Deus nos ilumine nessa hora. Senhor, obrigado porque temos a liberdade, mesmo que virtual, online, cultuarmos o Teu nome. Obrigado porque temos a chance, nós aqui os que ministramos e aqueles que recebem, de prestarmos todos juntos culto a Ti. Nós te engrandecemos por isso, Senhor. Nós te engrandecemos porque o Teu Espírito jamais ficará em quarentena. Ele sopra onde quer e Ele soprará em nossas vidas, em todos os seus filhos espalhados e separados neste domingo. Então vem, Senhor, fale conosco. Mas também, Senhor, abençoe as nossas crianças neste domingo, quando elas também irão parar para pensar, para lembrar da sua entrada triunfal. Nós pedimos, abençoe as nossas crianças, os nossos filhos, os filhos da igreja. Cada criança, Senhor, que hoje também possa ser visitada pelo poder do Teu amor. E nós oramos, Deus, por todos os voluntários que têm se dedicado a nutrir as nossas crianças com material, com vídeo. Abençoe-os e guarde-os até que estejamos todos juntos para continuar a caminhada na unidade do ajuntamento coletivo. Senhor, que o Teu Espírito fale e que o nosso coração, os nossos ouvidos possam receber e escutar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Era domingo, quando Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Eles foram para Jerusalém para celebrarem a Páscoa, a última Páscoa antes do seu sofrimento. 6 dias antes de sua crucificação, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes:
vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram. Encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Mais tarde, só uma adição a essa informação, no dia lá da preparação da Páscoa, perguntaram os discípulos a Jesus, aonde queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 discípulos dizendo, entrem na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam-no ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Por que adicionei esse texto à narrativa? Porque Marcos nos relata nestes 2 eventos sobre um Jesus que fala ao coração dos homens, mesmo à distância. Mas ele fala e fala com poder. Estes ouvem o recado do Senhor e lhe obedecem. Adicionei essa narrativa posterior nessa nossa, porque nos intriga essa manifestação de poder, tão perto de um momento que se aproximava quando Jesus iria se calar diante de um julgamento, acusado de um crime que ele não cometeu. Mesmo aquele que tinha e tem todo o poder, ele nos ensinou naquela última semana sobre o tempo de falar e o tempo de ficar quieto. De volta ao jumentinho. Trouxeram-o a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Naquele momento, a profecia de Zacarias foi cumprida pelo Senhor. Zacarias 9:9 diz, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Por que um jumentinho ao invés de um cavalo? Porque sobre um cavalo ele seria interpretado como um guerreiro montado para guerrear. No jumentinho, além da profecia, um gesto de paz. Um gesto majestoso de humildade, pois gestos falam mais alto do que as palavras. Muitos então estenderam naquele momento seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E os que iam adiante dele, e os que seguiam, gritavam aquilo que hoje cantamos, Hosana, Hoshianá. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso Pai. Hosana nas alturas. Esta citação, que significa salve-nos agora, vem do livro de Salmos. Vem do trecho chamado de Halel, que significa louvor. Um louvor que era invocado e é cantado até os dias de hoje, durante a Páscoa judaica. O Salmo 118, verso 24, diz assim, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre.
Muitos de nós, nesta data, enfeitamos as nossas casas com ramos, para lembrar desse dia. Então o povo ali invocava um louvor, um salmo. Então, além do cumprimento da profecia de Zacarias, os salmos também ecoaram na boca do povo que ali recebeu Jesus e entrou na cidade neste lindo processional. Mas diante dessa cena, alguns dos fariseus que estavam lá no meio da multidão, ao ouvirem o som dos salmos, ao ouvirem as palavras, disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus ele deixa claro que aquele momento era um momento profético, um momento anunciado, um momento que a natureza clamaria se as bocas fossem caladas. Era um momento escrito, determinado. Gente, estamos falando de uma profecia de cerca de 500 anos antes de Cristo, a de Zacarias. Mas que naquele momento, ninguém iria deter. Ninguém poderia dizer, não, isso não vai acontecer. Ninguém poderia entrar naquela cena provocada, promovida por Deus, pois era a hora e o momento adequado, escrito pelo Senhor. Marcos, diante dessa fala, diante dessa revelação, ele nos diz que Jesus então entrou em Jerusalém, ele dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta, e como era tarde, ele voltou para Betânia com os seus 12 discípulos. Começa aqui então a última semana de Jesus. A semana que nós hoje chamamos de Semana Santa. Os últimos eventos, os últimos acontecimentos e que nós celebraremos nesta semana até o próximo domingo, quando então a ressurreição e o seu poder será celebrado. Jesus parece que ficou então hospedado durante essa semana ali na casa dos seus amigos, Maria, Marta e Lázaro, nesta região chamada Betânia. Esta é a cena. É a cena da entrada de Jesus. Estes são os elementos que nos falam sobre profecia, sobre salmos, sobre gente que se une ao Senhor. A cena que nos traz a singeleza do jumentinho, os ramos de palmeira, o canto, a alegria. A cena que nos fala sobre gente, como sempre vai haver em toda a história, gente que recebe, gente que rejeita. Gente que celebra e gente que renega. Essa é a história da humanidade. Essa é a cena. Esse é o momento que chamamos hoje de Domingo de Ramos. Mas o que nós podemos aprender com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Primeiro, nós aprendemos que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Elas têm um tempo, um horário específico, um momento e um lugar para acontecer. Nesse momento que vivemos de espera, de isolamento, nós podemos crer que a humanidade não vai acabar, não vai sumir da terra, não vai ser dissipada por causa deste vírus. Porque há promessas, há palavras que ecoam do Senhor há centenas e centenas e centenas e centenas de anos. Há palavras do Senhor que ultrapassam o tempo e o espaço. Então essa palavra não nos diz que a vida terminará assim. Infelizmente, sim. Para muitos, este vírus será letal. Para muitos, este vírus será o fim. Mas não tenha dúvida que isso não abala a história inteira da Terra. Isto sim, infelizmente, vai ser o fim de pessoas. De pessoas que terminarão o seu tempo aqui como outras pragas fizeram. Como outras tragédias geraram os seus mortos. Sejam elas naturais, sejam elas de ordem, como estamos vivendo, de uma pandemia, uma epidemia, seja ela fruto da guerra. Mas
Mas o que estamos vivendo neste momento é a grande possibilidade de experimentar um treino para um outro momento, que outras palavras já ecoam no universo. Palavras que nos falam ali, faladas pela boca de Jesus, que os dias seriam mais difíceis. E que nessa hora, a nossa atitude não deve ser uma atitude de depressão diante da tristeza. Mas a nossa atitude tem que ser uma atitude de gente de fé. De gente que olha para os céus e diz: o meu Redentor vive. O meu Senhor voltará nas nuvens com poder e glória. Eu sei que não é fácil lidar com isso nessa hora, porque nós estamos vivendo as incertezas, mas se a palavra do Senhor jamais passará, como foi cumprida na entrada triunfal, vai também se cumprir o dia em que Ele virá nos buscar. Então nós precisamos nessa hora nos sentir alegres, porque o início das dores, seja essa uma primeira pandemia global da era moderna, sejam depois delas outros eventos, sejam cataclismas, sejam aqueles provocados por gente, não importa, o Senhor está voltando. E quanto mais a humanidade sofrer as dores de parto, ela tem que mais olhar para cima, esperando a volta do Senhor. Essa é a nossa fé. A nossa fé, então, ela não tem que estar voltada simplesmente em esperar para os dias melhores. Claro que esperamos, claro que Deus é bom, claro que Ele cuidará, claro que Ele cuida, claro que Ele nos vê. Mas a humanidade, filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, na verdade, esperam por dias piores. Porque nos dias piores, eles nos aproximam mais do Senhor. E na aproximação do Senhor, nós estamos sempre prontos para enfrentar a vida e enfrentar a morte. Nós vivemos com significado, nós vivemos não só com a preocupação do pão de cada dia, pois o Senhor falou: olhem os pássaros, Ele cuida dos pássaros, Ele cuidará de mim e de você. Então a nossa expectativa é outra, a nossa expectativa não é simplesmente do retorno para a normalidade que nós queremos, eu quero, você quer, é claro que queremos, oramos por isso. Mas a nossa maior expectativa é de ver a nova entrada triunfal de Jesus. Só que dessa vez não na terra, dessa vez dos céus para a terra. Não da terra para um templo humano, mas dos céus para se encontrar com a sua igreja. Uma outra lição que nós aprendemos então é que há um tempo e um propósito para tudo que acontece debaixo do céu. O Senhor Deus, Ele controla os capítulos, o que inclui então esses dias que vivemos. Dias de concertos, dias de mudanças, dias de sofrimento, que sim, irão nos trazer e já têm nos trazido um grande crescimento. Meus irmãos, repare o que está acontecendo, porque semana após semana é uma nova chance para nós vencermos uma página da cartilha, virarmos e irmos para a próxima lição. Nessas nossas mensagens de Quaresma eu falei sobre o Shabat forçado que estamos vivendo. Tivemos que parar, tivemos que ir para casa, tivemos que sair da alucinação e da correria do dia a dia. Tem crianças neste exato momento dizendo: eu queria que o coronavírus não passasse, porque assim eu ia ter mais o meu pai e a minha mãe do meu lado. Nós estamos então passando por chances de celebrar o descanso, a pausa, a família, a comunhão. Você já ouviu falar, e eu repito porque eu quero que você crie essa linha cronológica, anote, primeiro o Shabat, segundo, nós estamos agora de volta à primeira Páscoa. De volta às nossas casas, invocando o sangue do Cordeiro, não passando o sangue nos umbrais, mas clamando o sangue do Cordeiro que nos proteja. Eu falei essa semana para os PGs da igreja, os pequenos grupos,
Primeiro, agora é o momento de invocar o sangue do Cordeiro que nos proteja. E quando passar tudo isso, igual foi na primeira Páscoa, nós iremos fazer um memorial, a lembrança de que o sangue nos protegeu e de que nos deu a vitória. Voltamos então para a primeira Páscoa nesse tempo. E hoje, nesse domingo de Ramos, nós voltaremos uma vez mais. Nós voltaremos para aquilo que participava e celebrava a igreja primitiva, com a ceia em casa. De casa em casa, porque a ceia não é um privilégio somente sacerdotal, e se sacerdotes não ministrarem, você não pode participar. Não, a ceia não é de ninguém, a ceia não é de nenhuma denominação, de nenhum pastor, mesmo aqueles que querem controlar quem toma e quem não toma. A ceia é do Senhor e não de gente. E porque ela é do Senhor, o Senhor oferece-a para todos que queiram se aproximar dEle. Ele não fala hoje, não, você está em pecado, então resolva aí 3 meses de banco e depois você volta. Não! Quem diz isso é gente. Quem diz isso é gente egocêntrica, maluca, doente por poder. A ceia é do Senhor. E hoje você vai voltar para a prática da igreja primitiva. Tendo voltado para o Shabat, para a Páscoa, onde casa se reúne, sangue do Cordeiro, agora você volta para a ceia no lar. Eu pergunto, será que não tem um Deus por trás de tudo isso, fazendo essas coisas? Será que não tem um Deus que está escrevendo um momento e de nos trazer a chance de ouvir o grito profético, a oração dita na palavra: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos? Será que Ele não está dando chances nessa hora, nesse momento de pandemia, para termos um avivamento poderoso? Para sermos igreja, não desigrejados, para sermos povo, sacerdócio real, nação santa, a fim de, com a missão de, viver com significado, proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor está fazendo uma linda limpeza nesse momento em mim, em nós, nas nossas casas, na nossa vida. Terceira lição. O povo se uniu formando um cortejo, um processional. Preste atenção. Isso é fantástico. O povo se uniu ao Senhor e fizeram naquela ocasião, sugestão minha, o primeiro culto de louvor ao Senhor, público. O primeiro culto ao ar livre. A entrada triunfal representa a manifestação de um grupo, de um culto, num ato público de adoração e reconhecimento do Senhor. As nossas reuniões dominicais, elas representam de uma certa forma isso que aconteceu na entrada triunfal. Porque nas nossas reuniões, nós entramos, nós celebramos, nós cantamos salmos, nós cantamos louvores, nós damos o nosso pedido de socorro, nós dizemos: Hoshianá, salve-nos, Senhor. Nós declaramos que Ele é Rei. E saímos depois do culto com a sensação verdadeira de que o Rei esteve no nosso meio, que Ele foi salmodiado, que nós invocamos, que nós entregamos as nossas ansiedades e que Ele tudo vai resolver. Portanto, a entrada triunfal é a primeira sombra do culto público, do culto que une pessoas para celebrar o Rei. Nós estamos impedidos de celebrar nossas reuniões. E essas reuniões, elas ecoam os mantos colocados no chão. Essas reuniões ecoam o entronizar de Jesus, a euforia, a proatividade. Vamos seguir o Mestre, e não a passividade nem a frieza. Não dava para estar naquele dia em Jerusalém com os braços cruzados, dizendo: essa é a minha forma de dizer Hoshianá, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como não dá para ficar assim num culto,
Como não dá para eu ficar diante de Deus num louvor simplesmente apático. Não dá para ficar diante do Rei. E agora você tem chances de rever a sua atitude no processional do culto, do louvor e da adoração. Eu oro para que ao retornarmos a essa casa de oração, eu oro para que o nosso culto seja muito mais fervoroso, ativo, vivo, cheio de expectativas. Que elas comecem já no chegar na igreja. Eu oro para que o primeiro culto de retorno a essa igreja, todos estejam aqui sentados 5 minutos antes do culto. Porque isso nos fala sobre expectativa do profissional, pois o Rei se manifesta entre nós. Eu oro para que você reveja o jeito que você lida com o culto. Você lida com o seu diálogo cultual a Deus. Pois eu tenho feito isso também comigo. Eu tenho falado, Senhor, me ajude. Porque pregar para um público é uma coisa, pregar para uma igreja vazia é outra. Falei para o pessoal do louvor, nós estamos tendo chances de viver o verdadeiro louvor que louva a Deus. Sem interferência da plateia, sem se preocupar, porque todos os que ministram louvores sabem que agora eu falo ao seu coração. E eu pergunto, é gostoso louvar a Deus com uma plateia morta? E a resposta não, é péssimo. É gostoso louvar a Deus com uma plateia viva? A resposta é sim, é claro. Mas o terceiro nível não é melhor louvar exclusivamente a Deus que nos vê? Portanto, esperemos com fé, força e coragem, pois nós entraremos juntos na casa de Deus. Sim, nós entraremos juntos na casa de Deus e o celebraremos. Pois o Rei Jesus vive em nós e Ele nos aperfeiçoará nessa quarentena para valorizarmos ainda mais a sua presença entre nós. Por quê? Porque Ele quis assim. Ele nos chamou de igreja, de povo, de filhos, porque Ele chamou um bando para andar junto. E não simplesmente eu, na minha devoção, que ela é necessária, mas é no agrupamento coletivo que sentimos falta. É que Ele trata-nos como filhos, e não como filhinho especial e filhinho renegado, todos como filhos. O Rei Jesus que vive em nós nos aperfeiçoará, nos ajudará a valorizar ainda mais a liberdade da vida, a liberdade de culto que sentimos falta, valorizarmos a comunhão dos irmãos, do corpo de Cristo, da unidade na adoração, no aprendizado e na missão que temos. Antes do coronavírus nós estávamos cansados, fatigados, estávamos vivendo aquelas cenas, claro que sempre há exceção, é óbvio, mas de tanta gente sem nada para fazer e arrumando, coçando literalmente, correndo atrás do rabo, sabe? Indo atrás de sarna para se coçar. Esse é momento de cura para a gente. Nós teremos então no nosso retorno o nosso domingo de Ramos. Nós voltaremos para o ajuntamento físico e também cantaremos Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E salmodiaremos uma vez mais o Halel, o louvor, dizendo: junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até a ponta do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. O seu amor dura para sempre, aleluia. Mas enquanto isso não acontece, cresça no culto racional. Escreveu Paulo aos Romanos: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um culto, um ato, um serviço consciente, ativo, cheio de júbilo, de alegria, de gratidão, alinhado com a sua e com a minha vida, com as minhas virtudes e defeitos. Um culto que seja a explosão daquilo que sou, daquilo que tento ser, e não a manifestação de uma hipocrisia dominical.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Escreveu Paulo, para que sejam capazes, olha que lindo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto esperamos pela entrada triunfal, pela volta na igreja prédio, para adorar o Rei na unidade corpórea, desenvolva seu culto, desenvolva sua espiritualidade, cresça na comunhão com Deus em família, cresça na dependência do Deus que faz tudo no tempo dele, na hora dele, quando ele entender que chegou o momento. E então, poderemos nesta hora declarar com os salmistas em fé: sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 outros em qualquer lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que assim seja. Oremos. Sim, Senhor. A sua entrada triunfal em Jerusalém, aquele dia quando pessoas participando daquele cortejo te ofereceram ali culto, adoração, te reconhecendo. Eles mesmos não entendiam exatamente a dimensão daquela cena, mas ali eles foram peças de uma história escrita pelo dedo de Deus, de que um dia o Rei Jesus entraria naquele jumentinho e pessoas o reconheceriam. Obrigado por essa cena vivida hoje na nossa mente e que nos inspira a pensar no nosso cortejo dominical, nos nossos cultos, na forma que te adoramos. Nos faz pensar na forma que vivemos, no nosso culto racional do dia a dia. Junto com isso, Senhor, vivemos as pressões dessa pandemia, mas eu quero te suplicar, ajude a cada um de nós nessa hora a olhar e contemplar o Deus que escreve na história. Ajude-nos a nos alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo e aproveitarmos as entradas, as ausências, os toques, a misericórdia, a casa, o descanso, até mesmo as ansiedades, pois com elas eu posso aprender a descansar no Senhor, entregando-as no seu altar. Continue a nos curar, Senhor. Continue a curar a sua igreja nessa época. E prepara-nos para uma grande volta, avivados, transformados, amadurecidos pelo teu poder. Esta é a nossa oração, a começar em mim, a começar de cada um, Senhor, em cada um, para que ao juntar as brasas vivas, o fogo santo venha queimar na tua igreja, a juntar-se brasas que são ali aquecidas pelo teu fogo diariamente, ao nos unirmos no cortejo dos cultos, que sejamos recipientes de mais do que já vivemos até agora, que a igreja no mundo celebre um grande avivamento no seu retorno, em nome de Jesus. É o que pedimos, aviva a tua obra no meio destes anos e desta pandemia, para a tua glória,
pois somos teus, e o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Amém e amém. Bendito seja o Senhor. Senti uma falta agora daquelas nossas palmas gostosas ao Senhor, mas assim o faremos. Nesse momento nós iremos nos preparar para a Santa Ceia. E eu peço que também você, que já está aí com o cálice, com o pão, abra também o Evangelho de Marcos, capítulo 14, 22. Olhe para esse texto junto comigo. Pois como disse, você tem hoje a chance de voltar a ser e fazer como a igreja primitiva fazia. Marcos 14, 22 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças. Ele fez então a Eucaristia, deu graças. Ofereceu aos discípulos e todos beberam. Eles disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Nesse momento nós cantaremos uma canção. Use este momento para sondar o seu coração enquanto você ouve, e depois daremos sequência, tomando todos juntos. Também você, especialmente membro da Igreja Batista em Perdizes, você que é de uma outra igreja, nesse momento, traga à sua mente as ceias que você participou na igreja, no templo. Tente visualizar nessa hora, você recebendo o seu cálice, você se sentado no cortejo. E acima de tudo, sonde o seu coração. Que Deus te abençoe também nesta hora. Pela cruz sou grato, pelo preço que pagou, meu pecado perdoou, por seu amor, sua graça me alcançou. Pelo amor sou grato, pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim, eu conheci seu cuidado e seu perdão. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz sou grato, sim, Senhor, pelo preço que pagou, meu pecado perdoou. Seu
amor sou grato pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim, e eu conheci seu cuidado e seu perdão. Digno é o Senhor, coroado Rei, o Cordeiro que venceu, entronizado está, reina com poder, Cristo Salvador, aleluia, o amado do céu por nós morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Ele é digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Nós vamos nesse momento aqui pegar o cálice e o pão. Então segure nesta hora em suas mãos. Aleluia, aleluia. Olhe nessa hora para quem estiver aí com você, segurando o cálice. Receba o nosso amor, receba a nossa alegria por participar deste momento, unidos pelo Senhor. E que fique esta ceia marcada em nosso coração, na nossa alma, celebrando o sangue do Cordeiro, a sua vitória na cruz. Mas antes de comermos e de bebermos o cálice, eu te convido a orar a oração que Jesus ensinou comigo. Acho que tem que cortar esse microfone. Vamos orar junto a oração de Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Comamos do pão e bebamos do cálice. Aleluia. Cante uma vez mais, digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
abrace bem forte aquele que está aí na sua casa com você. Aproveite para expressar afeto, amor. Aproveite para declarar o seu carinho por aqueles que te cercam. Se você estiver sozinho, receba o nosso abraço. Receba o nosso carinho e intercessão. E saiba, o Senhor contigo está.